meu nome então é Rafael Moura, vou trabalhar aqui Ética e Estatuto. Só que antes, né, de iniciar, eu queria só bater uma bola com vocês e convidá-los realmente para a nossa segunda etapa de Direito Penal. É uma segunda etapa realmente que trouxe, na nossa última edição, um grande índice de aprovação. Realmente, a gente, né, Chiquinha, vamos dizer assim, não somos brilhantes, mas tentamos trazer o máximo para o aluno. A gente se comprometeu realmente a exaustão para com nossos alunos. Corrigimos pessoalmente os nossos simulados, corrigimos pessoalmente todas as peças que eram encaminhadas para correção. O professor Chiquinho também ficou encarregado, fizemos vários recursos para os nossos alunos que, infelizmente, por meio ponto, por 0,2, não obtiveram lá a sua aprovação. Então, assim, compromisso, sem dúvida nenhuma, vocês tenham certeza que vai existir aqui no Supremo, na nossa segunda etapa de Direito Penal. Não há nenhuma peça em Direito Penal e Direito Processual Penal que não é ministrada. Então não há possibilidade de surpresas na prova de Direito Penal, porque todas as peças cabíveis, impossíveis e inimagináveis são lecionados durante o curso. Todo o conteúdo programático realmente foi bem dimensionado por mim e por Chiquinho, para realmente oportunizar vocês que talvez não são do direito penal, mas venham com medo do novo processo civil, né? Desse medo, desse receio que tem de várias peças do processo civil, ou de algumas peças aí no direito administrativo, né? Que teve um quiprocó aí na última prova, direito constitucional também teve um quiprocó. No direito penal não tivemos surpresa. Acreditamos na peça, né, Chiquinho? Foi uma peça trabalhada em sala de aula, então, graças a Deus, nossos alunos tiveram um grande sucesso. Então, se você tem alguma dúvida em vir para o Supremo, pode encerrar com ela hoje, porque realmente a chance da sua aprovação, pelo nosso esforço em realmente tentar garantir 100% de aprovação, isso vai existir, tenho certeza disso. É lecionado todo o conteúdo, é oportunizado material didático com o modelo de peças, perfeito? Então não há nenhum mistério para vocês aqui. Realmente é só, a gente busca durante as nossas aulas a tranquilidade que é necessário que vocês tenham no dia da prova. Porque a prova de primeira etapa que vocês vão realizar e vão, se Deus quiser, ser aprovados, são 5 horas para 80 questões. É tranquilo. As 5 horas da segunda etapa são as 5 horas mais rápidas da sua vida. Você pisca assim, já passou 2 horas, piscou de novo, já são 4 horas e meia de prova, você tem que quase entregar o caderno. Então a gente tenta buscar essa tranquilidade aí também, né, Chiquinho? É isso aí. E o bom da prova de penal é que a peça ela é facilmente identificável, coisa que a gente não encontra com facilidade nas outras matérias. Exatamente. Porque a peça de penal ela é identificável pelo momento processual. Como com certeza a gente vai passar, com certeza o Rafa vai trabalhar com vocês, ele vai trabalhar as peças. Ele que já é advogado criminalista aí há uns 15 anos em BH, né? Só tem essa cara de novo. Pois é, ele foi o meu professor de ética na OAB. Sabia disso? Né? Meu professor, sim, meu professor de ética na OAB. Ele está dividindo palco hoje em dia, olha como é que realmente o mundo dá voltas. Encontrei Chiquinho lá atrás, como professor de ética, depois participei da sua segunda etapa de direito penal, né, exatamente. Então, assim, são coisas que o mundo realmente dá voltas. Cada um que realmente trabalhar, conseguir estudar, pode estar aqui no futuro também. Então, nada é impossível. É isso aí. E é engraçado, a gente falou de identificar. Na prova de segunda etapa de Direito Penal e também no Direito Penal é identificado a duplinha aqui. Por exemplo, o Chiquinho conversou com você sobre majorantes, ou seja, existe uma discussão sobre majorantes e qualificadoras, né? Em que a qualificadora traz o quê? Uma nova pena base, ou seja, uma nova pena mínima, uma nova pena máxima. Até sei o que ele vai dizer. Então, qualificadora quem trouxe foi o legislador. Uma nova pena mínima, uma nova pena máxima. Já as majorantes são atribuídas no nosso Código Penal de que forma? Aumenta-se a pena, né, de 1/6 à metade, ok? Então, de 1/6 à metade, será por quê, né? Aumenta-se a pena aí, dependendo da sua imputação, eu só quero metade. Olha, eu só quero deixar claro o seguinte, ele pode zoar, beleza, mas se nós fôssemos lutadores de UFC... Ele sempre traz essa. Se nós fôssemos, porque é verdade, se nós fôssemos lutadores de UFC, nós nunca lutaríamos um contra o outro, porque ele está 2 categorias de peso abaixo de mim, entendeu? Então vai comer arroz com feijão e depois você vem conversar. Beleza. Pode deixar. Mas enfim... Beleza, Chiquinho. A desculpa dele é sempre essa. Mas é verdade, né? Beleza? Então é isso. Só dois recados básicos. Vai lá. Resumo em um. Olha só. Senhores, sigam-me no Periscope, @ChiquinhoPenal.
@Chiquinho Penal. Essa semana eu darei dicas diárias e dicas curtas, ok? Sem vídeos de 1h30, mas dicas curtas e precisas para prova de OAB. Qual o tamanho? Rapidinhas, precisas. Ok. Enfim, @Chiquinho Penal a partir de segunda-feira. Dicas diárias para essa prova. Bacana? Boa aula aí para vocês. Valeu, boa aula, meu parceiro. Um abraço. Até mais. Valeu! Então vamos lá, galera. Vamos trabalhar em ética e estatuto, garantir os 10 pontos que realmente possibilitam vocês estar aqui na segunda etapa, seja em qualquer disciplina no Supremo Concurso. Bom, primeiro temos que trabalhar com vocês a atividade privativa da advocacia. Nós tivemos a edição do nosso estatuto e tivemos a interposição logo que imediata da ADI 1127/8, que declarou alguns termos e alguns incisos como inconstitucionais. Bom, nós temos o princípio que rege aí o nosso artigo 1º do estatuto, que é o princípio da indispensabilidade do advogado. Existem várias situações no mundo do direito que é necessário a presença ali do advogado, que eu não posso postular em juízo sem a presença do advogado. Em outras situações, eu posso realmente postular o quê? Pessoalmente, como é o caso do juizado especial cível. Nós temos aí, no juizado especial cível, perante a lei 90/99, a dispensa da presença do advogado até 20 salários mínimos. Agora, se a prova for incisiva e mencionar o quê? A nossa juizado especial federal, a lei 10.259, aí muda. Ou seja, é desnecessária a presença do advogado até o teto do juizado, até 60 salários mínimos. Rafael, na prova, costuma-se indagar o quê? Padrão, até 20 salários mínimos, ok? Até 20 dispensa advogado, beleza. Nós temos também a desnecessidade do advogado de acordo com a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é necessário ali a presença do advogado no processo administrativo disciplinar. Não ofende a Constituição, nem um contraditório, nem ampla defesa, a falta de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. Posso dizer também que existem situações como, por exemplo, divórcio em cartório, inventário em cartório, ou seja, em âmbito extrajudicial. É necessária a presença do advogado? Sim, de acordo com a Lei 11.441 de 2007, é possível que esse ato de inventário e divórcio, não havendo interesse de incapazes, que ele seja o quê? Realizado em cartório. Mas no ato notarial de registro desse divórcio ou desse inventário, é necessário ali o visto e o nome completo do advogado. Outra situação também, pessoal, seria a impetração de habeas corpus. Não se inclui como entidade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus, portanto, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, até mesmo um estagiário de direito. Sobre revisão criminal, é possível eu realmente identificar a revisão criminal com habeas corpus? Sim, porque o artigo 623 do Código de Processo Penal dispensou também a necessidade de advogado. Por quê? O artigo 623 do Código de Processo Penal falou que o próprio condenado pode interpor sua revisão criminal. Então não é necessário que ele precise ali de advogado, pessoal. Então fiquem espertos aí que eu posso dispensar o advogado tanto no habeas corpus quanto na revisão criminal. Agora, se vier ação popular, se vier mandado de segurança, pelo amor de Deus, eu preciso de advogado. Não vai cair nessa pegadinha aí, não. Então, se eu não preciso de advogado no habeas corpus, eu preciso interpor com procuração? Não. Agora, cuidado com o primo rico do habeas corpus, que é o mandado de segurança. Além de precisar de advogado, eu preciso de procuração. Tranquilo? Outra situação que nós temos aí, pessoal, seria a questão das constituições das pessoas jurídicas, em que seria necessário, ou seja, para eu constituir uma pessoa jurídica, é necessário que o ato de constituição seja visado por advogado, com exceção da Lei Complementar 123 de 2006. Se essa empresa que vai ser constituída é uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, eu não preciso que aquele ato de constituição seja visado por advogado. Então fiquem espertos com isso aí. Outra questãozinha interessante seria a prática aí efetiva de atos nulos por parte do advogado. Se o advogado não está inscrito e ele pratica algum ato de advogado, se o advogado está licenciado, ou se ele está suspenso por alguma punição disciplinar, ou se ele pratica algum ato no âmbito do seu impedimento, ou seja, ele é, por exemplo, advogado do município, ele não pode advogar contra o município, ele pratica esse ato. Portanto, esse ato será nulo e não anulável. Cuidado com isso aí. Não é possível que esse ato seja convalidado. Ele tem que ser refeito novamente, porque ele seria um ato juridicamente inexistente.
Sobre a advocacia pública, o que eu preciso frisar? Quem seriam os advogados públicos? Nós temos procurador do município, procurador do estado, defensor público, os AGUs aí de modo geral, advogado-geral da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional. Essas pessoas, elas precisam, pessoal, efetivamente passar no exame de ordem para depois eles se inscreverem lá como advogado-geral da União, por exemplo, como defensor público? Sim. Para eu exercer minha profissão de advogado público, eu preciso manter regularmente a minha inscrição enquanto advogado. Então, a aprovação no cargo de advogado público não exime a aprovação no exame de ordem. E mais, eu preciso manter a minha inscrição em dia. Se eu preciso manter minha inscrição em dia, eu preciso pagar anuidade, mesmo sendo advogado público? Sim, preciso pagar a anuidade. Agora, se eu sou advogado regularmente constituído, pago anuidade, eu, advogado público, posso me candidatar a qualquer cargo eletivo da OAB, posso ser conselheiro, posso ser presidente da OAB? Posso. Posso sim perfeitamente participar como membro ali de alguma chapa concorrente às eleições da OAB. Tranquilo? Sobre eleições, né? Nós temos aí nas vésperas aí, de acordo com o nosso estatuto, da realização da nossa eleição. Por quê? Sobre o tema eleição, que não é possível que o exame de ordem não vai cobrar, porque nós estamos na boca aí das eleições, de acordo com o estatuto. Por quê? Nós estamos no mês aí de novembro, né? E o nosso estatuto estabelece que a realização das eleições em sede de Ordem dos Advogados do Brasil será na segunda quinzena do mês de novembro, perfeito? Então ela vai ser realizada na segunda quinzena do mês de novembro. Para quê? Qual que é o quórum que eu preciso para ganhar uma eleição? Pessoal, maioria simples, beleza. Agora, Rafael, qual que pode ser uma pegadinha de prova? A posse dos membros da OAB possui uma pequena distinção. Se eu sou membro do conselho seccional, portanto eu sou um conselheiro seccional, sou membro da diretoria do conselho seccional, sou membro da subseção e da caixa de assistência, eu tomo posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Agora, se eu sou integrante, pessoal, do Conselho Federal, ou seja, eu fui eleito da minha chapa, enquanto Conselho Seccional, a ser um representante de Minas Gerais no Conselho Federal, eu fui ali eleito, eu vou tomar posse quando? Eu me reúno no dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, em Brasília, às 19 horas, na sede do Conselho Federal. Então, eu e mais 2 colegas, por quê? Todo conselho seccional, ao você votar nele, você está votando nos 3 conselheiros federais que essa chapa está indicando para representar Minas Gerais no Conselho Federal, ou Bahia, etc. Então, cada conselho seccional, portanto, cada estado possui uma delegação que vai representar seu respectivo estado em sede do Conselho Federal. Então, no dia 31 de janeiro se reúnem e lá montam o chamado colégio eleitoral, pessoal. Esse colégio eleitoral ele é formado por quem? Esse colégio eleitoral ele é presidido pelo conselheiro federal eleito mais antigo ou pelo conselheiro federal de inscrição mais antiga se der empate no critério anterior. Pois bem, se realizadas as eleições, montaram-se as chapas, essa comissão eleitoral, esse colégio eleitoral proferiu as eleições no dia seguinte, ou seja, dia 1º de fevereiro que eles vão tomar posse. Então, Conselho Seccional e membros do Conselho Seccional tomam posse dia 1º de janeiro e membros do Conselho Federal tomam posse no dia 1º de fevereiro. Então, cuidado com essa pegadinha aí. O que mais temos? Sobre as eleições, de quanto em quanto tempo que elas acontecem? De 3 em 3 anos, pessoal, ok? Eu posso me candidatar sendo um membro do conselho onde eu tenho inscrição suplementar? Por exemplo, eu tenho minha inscrição principal em Minas Gerais. O que significa eu ter inscrição principal em Minas Gerais? Significa que eu tenho domicílio profissional em Minas Gerais. Leia-se, domicílio profissional significa a sede da atividade principal da minha advocacia. Então, se meu domicílio profissional é em Minas Gerais, aqui é a sede da minha inscrição principal. Ok, mas eu excedo aí de vez em quando a minha atuação profissional acima de 5 causas em outro conselho seccional, ou seja, em outro estado. Aí eu sou obrigado a requerer minha inscrição suplementar. Então, requerer minha inscrição suplementar no estado da Bahia. E lá, após 5 anos de inscrição suplementar, eu posso me candidatar como membro, como futuro membro conselheiro ou como membro da diretoria do Conselho Seccional da Bahia? Posso, após ali o efetivo
o quê? Decurso de 5 anos de atividade suplementar perante aquele conselho seccional. Então, cuidado com isso aí. Eu preciso, para votar também, pessoal, para eu ter possibilidade de votar, estar com unidade em dia. Se eu estiver inadimplente, não é permitido o meu direito ao voto. Tranquilo? E se eu não comparecer às eleições, pessoal, se eu não apresentar um justo motivo, eu sou punido com 20% da anuidade. Então, eu sou multado por não ter comparecido nas eleições com 20% da minha anuidade. Continuando, então. Se eu tenho uma inscrição suplementar, eu tenho que pagar mais uma anuidade? Tenho, ok? Agora, se eu estou com 5 causas do Espírito Santo e eu tenho uma inscrição principal em Minas Gerais, eu preciso requerer a minha inscrição suplementar no Espírito Santo? Não, pessoal. Só se eu exceder a 5. Exceder a 5 são 6, pelo amor de Deus. Agora, se essa sexta intervenção for habeas corpus, eu preciso requerer inscrição suplementar? Não. Perfeito? Então, cuidado. Se a impetração for de habeas corpus, se a nossa atuação ali for um simples cumprimento de carta precatória, se for simples interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, interposição ali, atuação em inquérito policial ou atuação em processo administrativo disciplinar, eu não preciso requerer a minha inscrição suplementar. Isso ali seriam exceções dentro aí das atividades como inscrição suplementar. Agora, sobre o direito de requerer a minha inscrição. Eu realmente, regularmente aprovado o exame de ordem, eu posso requerer minha inscrição. Rafael, mas eu não tenho meu diploma ainda. A FGV já perguntou várias vezes sobre isso. Se eu não tenho meu diploma para apresentar, o que eu posso apresentar, pessoal? Nos termos do artigo, se não me engano, 23, né, do nosso regulamento geral, eu posso apresentar o quê, pessoal? O meu certidão de conclusão em direito, né, certidão de conclusão, bem como meu histórico escolar, autenticado e requerer a minha inscrição como advogado, não há nenhum óbice nisso. Agora, se eu sou advogado português e estou requerendo a minha inscrição perante a OAB do Brasil, eu posso realmente me inscrever sem me submeter ao exame de ordem? Posso. Se eu tiver o quê? Regularmente inscrito na OAB de Portugal. E eu, além de não fazer o exame de ordem, eu estou dispensado ali de proferir lá meu compromisso. Eu estou dispensado dos ditames do artigo 20 do nosso regulamento geral. Então, Rafael, então está difícil aqui no Brasil, eu vou lá para Portugal. Eu não sei como é que é o exame lá, então não posso recomendar isso para vocês. Tá? Outra coisinha, sobre a transferência, pessoal. Falei de inscrição principal, falei de inscrição suplementar, sobre a figura da transferência. Se falou na prova mudança de domicílio profissional, eu sou obrigado a requerer minha transferência de inscrição principal para aquele estado onde eu mudei meu domicílio principal. Meu domicílio profissional, desculpa, ok? Então, falou mudança efetiva de domicílio profissional, significa transferência de inscrição. Agora, se eu fui punido em Minas Gerais, ok? Eu tive realmente alguma responsabilidade infracional em Minas Gerais, o estado onde eu pratiquei a infração. Por quem que eu vou ser julgado por essa infração disciplinar, pessoal? Eu serei julgado pelo Tribunal de Ética e Disciplina de Minas Gerais. E eu serei punido pelo Conselho Seccional de Minas Gerais. Por quê? Responsável para julgar e responsável para punir será onde o quê? Onde eu pratiquei a infração. Perfeito? Então, para punir é o Conselho Seccional onde eu pratiquei a infração. Agora, eu posso ser suspenso preventivamente por alguma questão? Posso, não posso? Agora, se eu for suspenso preventivamente, eu saio do rol ali de infrações e sanções disciplinares do artigo 34 e 35 do nosso estatuto e vou lá para o artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Eu posso ser suspenso preventivamente por quem? Pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e não pelo Conselho Seccional. Perfeito? Então, cuidado com isso aí. Suspensão preventiva é da competência do Tribunal de Ética e Disciplina. De onde? De onde eu tenho inscrição principal. Perfeito? Então, suspensão preventiva é ligado não ao Conselho Seccional, e sim ao Tribunal de Ética. E não aonde eu tenho inscrição, não de onde eu pratiquei infração, mas de onde eu tenho inscrição principal. Essa efetiva suspensão preventiva pode acontecer se eu praticar algum ato que fira a dignidade da advocacia. Realmente, esse ato traz uma repercussão negativa para a dignidade da advocacia como um todo. Então, o Tribunal de Ética pode suspender preventivamente esse advogado.
Agora, além dos recursos, como possibilidade para eu recorrer, né, durante o processo disciplinar, é cabível uma figura chamada revisão do processo disciplinar. E a FGV pode indagar você sobre isso. Por quê? A revisão, vocês vão guardar, pessoal, que diferentemente do recurso enquanto processo disciplinar, eu preciso ter tempestividade para apresentar o recurso, não preciso? Qual que é a tempestividade? Qual que é o requisito para apresentar o recurso? São 15 dias, ou recurso nominado, ou embargos de declaração. Agora, se não cabe mais recurso, transitou em julgado aquela infração disciplinar, aquela punição disciplinar. O que é cabível? Dependendo, vai ser cabível a revisão do processo disciplinar. Se for constatado, pessoal, nos termos do artigo 73, parágrafo 5º do Estatuto da OAB, erro de julgamento ou condenação baseada em falsa prova. Perfeito? Então, erro de julgamento foi constatado, algum erro de julgamento ou condenação baseada em falsa prova, é cabível a revisão do processo. E essa revisão, repito, ela necessita do efetivo trânsito em julgado daquela punição disciplinar. E mais, ela vai ser examinada pelo aquele conselho seccional que proferiu a condenação, que proferiu aquela punição. Beleza? Continuando aí, pessoal. Sobre direitos. A UFCV adora direitos. Então, por favor, engulam o artigo 7º. Artigo 7º do nosso estatuto sempre cai, pessoal. Eu posso exercer minha profissão em todo o território nacional? Sim, mas se eu exceder a minha profissão a mais de 5 atos, eu tenho que responder para a nossa inscrição suplementar. Beleza. Agora, eu posso realmente ter o meu escritório de advocacia como inviolável de forma absoluta? Não, né, pessoal? O escritório de advocacia é inviolável de forma relativa. Por quê? Eu posso quebrar a inviolabilidade do escritório de advocacia dependendo de quais requisitos. Vamos lá. Posso quebrar a inviolabilidade do escritório de advocacia. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime. Então, presente ali algum indício da prática de ato realmente por parte do advogado, tendo ali indícios de autoria e materialidade, eu posso quebrar a inviolabilidade. Essa quebra vai ser através de decisão motivada de juiz realmente competente, beleza? Então, decisão motivada. O mandado de busca e apreensão que vai romper essa inviolabilidade do escritório, ele tem que ser específico e pormenorizado e ser cumprido na presença de representante da OAB. Agora pensa comigo, se a falta do representante da OAB nessa quebra da inviolabilidade, nessa busca e apreensão, foi por culpa da OAB que não mandou o representante, sinto muito. Essa busca e apreensão vai ser regular. Agora, foi a polícia que não notificou, foi o judiciário que não notificou a OAB para encaminhar o representante da OAB para acompanhar essa busca e apreensão. E aí, essa busca e apreensão vai ser nula? Vai ser. Então, se a desídia foi da OAB, busca e apreensão, ok. Agora, se a desídia foi do Estado, foi da polícia, foi do judiciário, essa busca e apreensão será nula. Beleza? Sobre possibilidade de prisão. Vocês têm que estudar demais para nosso estatuto e realmente para passar na OAB, para não conhecer o Jorjão ou, né, as mulheres aí, a Maria lá, porque dizem que pode pegar meio pesado com vocês. Por quê, pessoal? O advogado não fica em cela comum. O advogado regularmente inscrito na OAB, ele não tem aquela prisão simplesmente de bacharel, não. Ele tem a chamada sala do Estado Maior. Ou seja, o advogado não fica em estabelecimento prisional convencional até o efetivo trânsito em julgado. Ou ele fica em sala do Estado Maior, que é uma sala realmente destituída de grades e celas, perfeito? É simplesmente uma sala que eventualmente é destinada para o aprisionamento de alguém, como por exemplo desse advogado. E essa sala fica geralmente nos quartéis da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiro, ou das nossas Forças Armadas. Seria aqui Exército, Marinha ou Aeronáutica, beleza? Agora, essas situações, pessoal, se não for possível a sala do Estado Maior, qual prisão que vai ser deferida para esse advogado? Prisão domiciliar, ok? Então, na falta de sala do Estado Maior, concede de ofício prisão domiciliar. A FCV já perguntou várias vezes. Rafael, mas se o advogado for suspenso preventivamente para o Tribunal de Ética e Disciplina, ou se o advogado respondeu um processo disciplinar e for suspenso, ou se ele estiver licenciado, ele tem direito à sala do Estado Maior? Não. Se ele está licenciado, se ele está suspenso,
ele não tem direito à salva do Estado Maior. Acabou o direito dele. Então, por isso que você não exerce advocacia, paga a anuidade. Ela pode ser necessária um dia aí, né? Não sei, lei seca, não sei o que você pode fazer na sua vida pessoal aí. Bater na namorada, tá na moda isso, não sei porquê. Mas, então, você não vai para a salva do Estado, você não vai para realmente estabelecimento prisional comum. Eu vou repetir. É só uma questão hipotética. Está na moda, porque eu sou advogado criminalista, e a Maria da Penha está na moda. Pessoal, não estou aconselhando ninguém a bater, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ainda mais tem certas namoradas que batem no namorado. Isso aconteceu com um cliente meu. Ele apanhou da namorada, mas isso não convém. Sobre a questão de, vamos lá, pessoal, direito de ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais. Então eu preciso de licença para ultrapassar os cancelos ali da sala dos tribunais de justiça, da sessão de julgamento, ou, por exemplo, do tribunal do júri? Não. Eu estando no exercício da profissão e munido ali como advogado, posso ingressar livremente. Agora a FGV já perguntou várias vezes sobre isso. Eu posso ingressar livremente em assembleia ou reunião de que deva participar o meu cliente? Sim, desde que eu esteja munido de poderes especiais. Então a procuração para o foro geral me habilita a participar dessa assembleia? Não, pessoal. Cuidado com isso aí. Eu tenho que estar com poderes especiais para participar dessa assembleia. Eu posso ter acesso a inquérito policial, a processo judicial, mesmo tendo acesso a cópia, quando não tem procuração? Posso, desde que o procedimento não esteja sujeito a sigilo. Perfeito? Se eu estiver sob sigilo o procedimento, eu posso atuar nele? Posso. Eu vou afirmar urgência, vou pedir prazo de 15 dias para juntar a procuração e vou atuar. Eu só não posso ter acesso ao procedimento, mas atuar eu posso afirmando urgência. Beleza? Então, cuidado, existe a diferença do verbo acessar e atuar. Processo sigiloso, eu não vou acessar sem procuração, mas eu posso atuar afirmando urgência. Quando afirmo urgência, são 15 dias prorrogáveis por igual período para eu juntar a procuração. Beleza. Sobre o processo disciplinar, pessoal, ele é todo sigiloso. Somente tem acesso a ele suas partes, defensores ou autoridades. Duas hipóteses de arquivamento do processo disciplinar. Primeiro, denúncia anônima, ou seja, se a representação, pessoal, não é trazida ali com a identificação do representante, sinto muito. Se ela for uma denúncia anônima, ela será arquivada imediatamente. Então, uma representação deve preencher minimamente os requisitos de uma petição inicial. Trazer o endereçamento e a identificação daquele representante. Outra hipótese de arquivamento do processo disciplinar seria a situação de indeferimento liminar da representação. O que seria isso? Bom, após a apresentação de defesa prévia, que o advogado deve apresentar ali, e nessa defesa prévia ele apresentar o quê? Juntar documentos e arrolar testemunhas, até o máximo de 5. Qual que é o prazo para apresentar a defesa prévia? 15 dias, prorrogáveis. São 15 dias prorrogáveis por igual período? Não. O estatuto falou 15 dias, prorrogável a juízo do conselheiro relator. Então não significa que são 15 dias prorrogáveis por igual período. Vai depender do conselheiro relator. Então, depois da defesa prévia apresentada, o relator pega o procedimento com a representação e defesa prévia. Bom, esse procedimento aqui é completamente incabível, não há provas necessárias, são realmente argumentos falaciosos, é uma situação fática absurda. Ele tem competência para arquivar? Não. O nosso relator não tem competência para determinar arquivamento. Ele sugere o indeferimento liminar da representação e encaminha para o presidente do Conselho Seccional. E o presidente do Conselho Seccional, ele sim tem competência para determinar o arquivamento. Então, o presidente do Conselho Seccional recebe o indeferimento liminar, sugerindo o arquivamento pelo nosso relator, e ele, então, examina. Ok, situação de arquivamento? Arquivo. Não é situação de arquivamento. Ele devolve para o conselheiro relator para a sua regular instrução. Aí vai ouvir testemunha, vai apresentar razões finais, vai ter o parecer preliminar. Outra situação, impedimento e incompatibilidade. Guarde o seguinte, pessoal. Impedimento é proibição parcial do exercício da advocacia. E incompatibilidade é a proibição total do exercício da advocacia. Se é uma proibição total do exercício da advocacia, eu posso advogar em causa própria? Não. Se eu não posso advogar em causa própria, eu estou compelido a requerer ou licença
ou o quê? Cancelamento. Ok. Se for incompatibilidade definitiva, eu cancelo. Se for incompatibilidade temporária, eu licencio. Agora, como é uma situação de impedimento, uma proibição parcial, eu vou licenciar ou cancelar? Nenhum dos dois, tomem cuidado com isso. Impedimento é a proibição parcial, então simplesmente é o quê? A limitação do exercício profissional. Limitação do exercício profissional. Eu posso advogar externamente? Posso, só com algumas limitações. Beleza? Ao contrário do advogado está numa situação de incompatibilidade. Ou ele licencia, ou ele cancela. Nessas duas situações, ele não pode advogar de jeito nenhum. Exemplos aí de incompatibilidade definitiva, que tem que cancelar. Policial civil, delegado de polícia, investigador de polícia, policial rodoviário estadual, perito, médico perito, ou seja, o médico legista do IML, se ele passa na OAB, ele pode requerer inscrição? Não, porque é uma atividade indiretamente policial que gera o cancelamento da inscrição. Outra situação, auditor da Receita tem que cancelar a inscrição dele. Gerente de banco tem que licenciar a inscrição dele. Prefeito, governador e presidente tem que fazer o quê, pessoal? Licenciar. É a atividade incompatível em caráter temporário. Agora, se eu sou um deputado que estou na mesa do Poder Legislativo, o que é isso? Sou presidente, sou Eduardo Cunha, sou presidente da Câmara, sou presidente do Senado, sou vice-presidente, sou tesoureiro. Se eu estou na mesa do Poder Legislativo, eu estou em incompatibilidade temporária, eu tenho que licenciar. Agora, se eu sou um deputado convencional, pertenço à Assembleia de Minas Gerais, pertenço ao Congresso Nacional, eu só não posso advogar, no caso de Minas Gerais, contra o Estado, contra empresas públicas, etc. No caso do deputado federal, contra a União, contra empresas públicas também, todo o rol do artigo 30, inciso 2º. Agora, uma pessoa está na situação de impedimento e ela pode fazer o que bem entender da vida. Quem que é essa pessoa, pessoal? Docente de curso jurídico ou coordenador acadêmico de direito, por exemplo, da Federal. Então, vamos lá. O coordenador do curso de direito da Federal ou docente de curso jurídico. Sou professor de direito penal da Federal aqui de Minas Gerais. Eu posso advogar em tese contra a Federal? Posso. Por quê, pessoal? Eu estou no limite ali do artigo 30, parágrafo único. Porque fala lá, não se inclui na hipótese do artigo 30, inciso 1º, ou seja, não posso advogar contra a fazenda pública que me remunere, exceto os docentes jurídicos, os docentes de cursos jurídicos. Então, se eu dou aula na Federal, no curso de Direito, eu posso advogar contra a Federal? Posso. Agora, eu sou docente de curso de, vamos pensar assim, de Psicologia. Posso advogar contra a Federal? Não, sinto muito. Não é docente de curso jurídico, não pode advogar contra a Federal. Então, fiquem espertos com isso aí. Vamos ver algo aqui mais. Sociedade de advogados. Aonde eu registro a sociedade de advogados? Na OAB, aonde eu vou ter o domicílio daquela sociedade. Dentro da minha sociedade, eu posso defender clientes de interesses opostos? Não. Eu sou advogado sócio do meu escritório. Se eu abro uma filial no Espírito Santo, eu tenho um processo lá. Eu, como advogado sócio, o que eu estou obrigado a fazer? A requerer inscrição suplementar lá no Espírito Santo, porque isso é uma obrigação do advogado sócio. Independentemente de número de atuação, se eu sou advogado sócio, abrir uma filial em outro estado, eu sou obrigado a requerer inscrição suplementar naquele estado. Eu posso outorgar uma procuração de forma coletiva? Ou eu posso outorgar uma procuração para a sociedade de advogados? Não, pessoal. Procuração é outorgada de forma individual aos advogados, com indicação da sociedade que vos façam parte. Então, tome cuidado com isso aí. Não existe procuração coletiva, nem procuração outorgada para a sociedade. É sempre individual aos advogados. Outra situação, posso ter nome fantasia da sociedade? Não. Obrigatoriamente tem que ter pelo menos o nome de um sócio ou o sobrenome de um dos sócios. Se o sócio faleceu, eu posso manter na sociedade ali o nome daquele sócio falecido? Sim, desde que previsto no ato de constituição. Se não está previsto, sinto muito, vai ter que retirar. O advogado empregado, qual que é a jornada de trabalho dele? 4 horas. Agora, se a jornada dele for o quê? 8 horas diárias, o que é, pessoal? Dedicação exclusiva. Artigo 12 do nosso
regulamento geral. Então, se eu trabalho 4 horas, é minha jornada convencional como advogado empregado. Se eu trabalho 8 horas de dedicação exclusiva. Eu, como advogado empregado, tenho independência profissional e isenção técnica. Posso ali atuar nos limites da minha defesa, mas abordando o meu objetivo técnico ali. Preciso respeitar ali e ipsilitra a ordem do chefe, não. Agora, eu sou obrigado à prestação de deveres, né, de trabalhos de interesse particular para o meu chefe? Não. Mas agora, posso praticá-lo voluntariamente, como foi especificado na prova da OAB? Posso. Se foi voluntariamente, o estatuto não vai ali me poder fazer nada. Vamos pensar aqui outra coisa, sobre sigilo. O sigilo é absoluto? Não, né, pessoal? Se eu quebro o sigilo profissional, para você ter ideia, eu sou punido com o quê? Com censura. Uma das sanções mais brandas previstas no nosso estatuto. Então, o sigilo profissional não é absoluto. Ele pode ser quebrado. De que forma? Se estiver ali presentes algum indícios ali, alguma ameaça ao direito à vida, à honra, ou efetivamente, ou seja, afrontado pelo próprio cliente. Outra coisinha, pessoal, confidências epistolares ali, conversas informais entre cliente e advogado, também constitui sigilo profissional. Publicidade, tudo tem que ser discreto e moderado. Posso fazer outdoor? Não. Posso participar de programa de televisão? Sim, desde que o intuito seja instrutivo, ilustrativo e educacional. Perfeito? Pode ser sim, realmente vinculado à minha imagem, desde que não tenha caráter de autopromoção na televisão ou no rádio. Posso fazer divulgação em língua estrangeira? Posso, desde que acompanhado do respectivo, o quê? Da respectiva tradução. Eu posso mandar carta indiscriminada para o nosso cliente? Não, pessoal. Eu só posso enviar carta para o cliente sem autorização prévia, só para o quê? Só para a comunicação da alteração do endereço do escritório. Se não, não posso enviar. Só posso enviar comunicação para o cliente se solicitado previamente. Outra questãozinha sobre publicidade, pessoal. Posso ali vincular cargo anteriormente ocupado? Não, né, pessoal? Não posso vincular. Posso falar no cartão de visita que eu sou ex-embargador? Não posso. Agora, eu posso fazer menção a título de graduação? Mestrado, doutorado, pós-graduado? Isso eu posso. Mas cargo anteriormente ocupado, jamais. Beleza? E só sobre sanções disciplinares, para encerrar, porque a professora ali já quer tomar minha palavra. Sanção disciplinar. Guarde o seguinte, que a censura, que é a primeira sanção disciplinar prevista no artigo 35, ela não impede o exercício profissional. Só sou impedido de praticar ali a minha profissão enquanto advogado se eu for punido ou com suspensão ou com exclusão. Agora que interessante, se eu for excluído, eu posso voltar para os quadros da OAB? Posso. Preciso fazer novo exame de ordem para isso? Não. Basta eu fazer a minha reabilitação, que é o quê? Artigo 41. Após 1 ano do cumprimento da sanção disciplinar, mais provas efetivas de bom comportamento, eu posso voltar para os quadros da OAB. Beleza? Sobre nosso amigo aqui, eu vou esperar a professora me indagá-lo sobre ele, para eu explicar o porquê que o Bambi participa aqui de todas as nossas aulas. Eu vou perguntar só porque eu sei que você quer responder. Rafa, por que esse bichinho está aqui? Obrigado. Veja, pessoal, esse aqui é uma figura estritamente pedagógica. O objetivo dele é pedagógico. Tão somente pedagógico. Vou frisar isso. É sério, pessoal. Por quê? Olha só, eu sou atleticano doente e eu tenho para mim que torcer para o Cruzeiro, que é a camisa que o Bambi está vestindo aqui, torcer para o Cruzeiro, o que é isso? É a prática de erros reiterados. Ok? Então, torcer para o Cruzeiro evidencia a sua inépcia profissional para a profissão de advogado. Então, você torce para o Cruzeiro, você pratica erros reiterados. E erros reiterados evidenciam a sua inépcia profissional. Cuidado. Se você, pessoal, for punido por torcer para o Cruzeiro, você vai ficar suspenso. Suspenso não podendo advogar. Até quando, Rafael? Já ouvi falar que o prazo da suspensão vai de 30 dias a 12 meses. É verdade. Mas no caso do nosso amigo aqui, ó, cruzeirense, eu vou ficar suspenso até fazer novas provas de habilitação. O que a doutrina diverge um pouco, que seria ou novo exame de ordem
ou uma prova administrativa dentro da OAB. Agora, se a prova vier novo exame de ordem, posso marcar? Sim, porque outros exames já entenderam que essas novas provas de habilitação seria sim um novo exame de ordem. Outras correntes entendem que seria simplesmente uma prova administrativa dentro da OAB. Então, nesse caso do advogado cruzeirense, seria a única hipótese em que eu seria obrigado a fazer um novo exame de ordem. Beleza? Então, Rafael, fui punido com 30 dias por praticar os inteirados. Vou voltar no 31º? Não. Se eu não passar nessa prova de novas habilitação, eu vou ficar suspenso ad eterno, até voltar. Beleza? Então tome cuidado aí com o advogado cruzeirense, o Bamba aqui, porque ele se te pegar... Se um exame de ordem já está difícil, imagina 2. Né? Complicado. É complicado, mas eu não acho que ele está com erros reiterados, não. Acho que ele está certinho. Não tanto que não ele tá. O Galo praticou alguns erros reiterados. Ele até que não conseguiu, né? Então na verdade, está todo mundo no mesmo lugar, né? Ninguém está lá no lugar do Corinthians, então pra gente não vai fazer diferença nenhuma, né? Deixa que eu vou levar o bichinho lá pra casa, vou tirar a camisa do Cruzeiro. Rafa, obrigada. Tenho certeza que você garantiu as 10 questões, né? Pessoal, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, foi ótimo passar esse dia com vocês. Mais uma vez, calma, mais uma vez, tranquilidade na hora de fazer a prova. Lembrar vocês que durante toda essa semana as aulas elas vão estar disponíveis, tanto lá no nosso site quanto no YouTube, no canal do Supremo. Então, se vocês quiserem revisar, se vocês quiserem assistir de novo, fica à vontade. Lembra da promoção, porque eu tenho certeza que domingo vocês vão estar aí com a primeira fase garantida. Até no sábado, vocês podem tirar a foto com hashtag OAB Supremo, coloca no Facebook, porque no Instagram a gente não consegue controlar, a gente não consegue fazer o sorteio, @OAB Supremo. @OAB Supremo, beleza? Coloca lá no Facebook, vai sortear 4 bolsas, então uma bolsa de tributário, uma bolsa de penal, uma bolsa de civil e uma bolsa de trabalho, segunda fase das nossas 4 matérias. Só aproveitar aqui que todo mundo vai aproveitar o periscópio aí, né, dessa semana, eu também vou participar, pessoal, né, Prof. Rafael Moura. Quem quiser aderir também, vai ter participação de ética e estatuto também essa semana aí, assim como todos os... Instagram também, você tem, né, Rafa? Também, Rafael Moura 84 ou Facebook, Rafael Moura, beleza? Dá uma... Se tiver uma dúvida maior, a pessoa não entende isso, me manda o material para eu dar uma lida sábado antes da prova, porque eu não vou dormir realmente, é normal isso? A gente nunca dorme, né, no sábado antes. Vou botar assim, ó, professor@rafaelmoura.com.br. Tá? Quem quiser algum material de ética para dar uma lida antes da prova, professor@rafaelmoura.com.br ou Facebook Rafael Moura ou periscópio aí, professor@rafaelmoura. Dá uma dicasinha final, rapidinha, e dá um recado pro pessoal ficar calmo na hora da prova. Pessoal, o negócio é o seguinte, sobre a última dica final, seria sobre a Conferência Nacional dos Advogados, a chamada CNA. Veio alguma prova sobre isso, pegou muita gente desprevenida. A CNA, a Conferência Nacional dos Advogados, está lá no artigo 145 do Regulamento Geral. O que é diferente nela, pessoal? O objetivo dela é o congressamento e estudo e debate de questões relativas à OAB. De quanto em quanto tempo que essa Conferência Nacional de Advogados, Rafael, acontece? De 3 em 3 anos, no segundo ano do mandato. Então fiquem espertos. De 3 em 3 anos a CNA acontece, no segundo ano do mandato. O que a prova pode perguntar sobre isso? Rafael, quem que preside a CNA? Pessoal, o presidente da Conferência dos Advogados será também o presidente do Conselho Federal. Ele que preside essa CNA. E sobre demais questões envolvendo a Conferência Nacional dos Advogados, peço que leiam artigo 145, artigo 146 seguintes, porque pode ser objeto. Tem muito tempo que essa questãozinha não cai e pode ser objeto da prova de vocês. Emendando o artigo 152 do nosso Regulamento Geral, que chama-se a Comenda Rui Barbosa. O que seria a Comenda Rui Barbosa? É uma comenda, a máxima gratificação que a OAB pode conceder a um advogado. Então a OAB escolhe realmente durante uma vez no mandato, então o mandato são de 3 anos, uma vez no mandato ela escolhe um advogado, que será uma grande personalidade, para receber a comenda máxima conferida pela OAB, que é o advogado Rui Barbosa. E que ele ganha de pecha, além de ganhar medalha, ele ganha assento e direito a participar das sessões do Conselho Federal. Ele se torna ali um membro efetivo e vitalício do Conselho Federal, podendo participar das suas sessões com direito tão somente de voz. Beleza? E sobre tranquilidade, né? Eu só aconselho o seguinte, pessoal.
Sobre exame de ordem, sobre a prova em si, vocês têm que tentar dormir na noite anterior. Eu sei que não é fácil, realmente, se não está dormindo, pega o estatuto para ler que vai dar sono, porque matéria é insuportável, eu sei disso, né? O Então, Bruno, ele faz a piadinha mandando ler a Lei 8666 antes, ou então mas ela é legal. Né? A Constituição também dá um sono terrível. Então, não conseguiu dormir, tenta ler alguma coisa para provocar o sono até ela acontecer, botando ali 7 despertadores para não ter perigo de perder a prova, mais ou menos. Porque tem nego que deixa para sair de casa 5 minutos antes da prova, 10 minutos e perde a prova, perdeu vários... Gente, toma cuidado. A gente que fica lá na porta da OAB todos os dias esperando vocês pra gente conversar, caso vocês tenham alguma dúvida, ou até mesmo para acalmar, vocês vão que a gente vai encontrar no dia da prova, a gente vai estar lá, a gente sempre vê. Então, eu, por exemplo, Reivane dana chorar quando o povo chega lá atrasado e não consegue entrar, e sempre tem. Então, de verdade, toma cuidado, por experiência própria, a gente vê todo o exame de ordem, alguém chegando atrasado. Então, vai com o tempo que dá para você chegar lá, bater um papo. Exatamente. Por quê? Se tiver alguma fila, algum questionamento, para ter uma liberdade maior. E mais, exame de ordem não é piquenique, não é merenda. Tem nego que leva 3 Ruffles, leva 5 barras de chocolate. Não, pessoal, a prova não é para fazer merenda. Simplesmente é um soufflé, que é um chocolate que não faz crack-crack, então é tranquilo. E uma água, ou um Gatorade, se você preferir. Então, somente isso. Não está vendo a questão, não está vendo a resposta, para, respira fundo, uns 5 minutos, vai no banheiro, lava o rosto, come um pedaço de chocolate para liberar endorfina, né, abaixa a adrenalina no sangue, aí você vai conseguir enxergar alguma coisa na prova. Começou, não está enxergando, para, pessoal, não adianta você começar errado. E não adianta também começar por outra questão que não seja ética e estatuto. Claro, isso é fato, com certeza. Tranquila de ser feita, e se você começa realmente bem ética, você já começa o quê? Predisposto para... Você já sai animado, né? Tem que falar assim, vou fazer a primeira prova que eu não sei. Quer tomar uma nave de todo tamanho... Já fica desesperado. Todo desesperado pro resto da prova. Exatamente. Não adianta. O psicológico tem que ajudar. Então, primeiro prova de ética, depois a matéria que eu mais sei. Porque a que eu não sei, não vou descobrir nada da prova, né? Não vou descobrir nada da prova. Por exemplo, que eu fiz com tributário, internacional, na minha época. Não sabia, fiz por último, né? Porque garantiu os primeiros pontos ali em ética, em penal, processo penal, para depois realmente chutar alguma coisa. Porque não sabia, não ia saber mesmo. Então, eu sugiro isso aí para vocês. Então, muita calma, tranquilidade, a gente vai estar lá também. Essa semana a gente está totalmente à disposição de vocês. Pessoal de casa também, até o dia da prova. Se tiver alguma dúvida, se precisar, às vezes só da gente te acalmar, pode mandar também lá no Facebook, no e-mail. Meu e-mail é flavinhacp@hotmail.com. E no dia da prova, a gente se encontra e depois se encontra na segunda fase. Exatamente. Não é isso? Existe uma lenda que o abraço do Chiquinho passa. Então, abraça aquele que aprova. Ah, é? A última prova deu certo. Então a gente vai fazer uma fila, então, para abraçar o Chiquinho. Okay? Eu tô distribuindo senha, tá, gente? Vocês pegam ali comigo o abraço do Chiquinho. É um pouco difícil de enxergar ele. Que é eu e o Fred, você identifica o Chiquinho no meio. Tá o Chiquinho e o Bruno, os dois um do lado do outro. É. Okay? Então, Pessoal, boa sorte, bom descanso.